E vejam, é uma pena que a igreja tenha perdido a visão do poder de Jesus Cristo ressuscitado, onde ele disse, nos velhos tempos em que ele apareceu para eles e deu visões e entendimento, ele faz o mesmo hoje. Isso me lembra de um pequeno caso de um homem muito conhecido que foi curado recentemente. Quantos já ouviram falar da cura do congressista Upshaw? Muitos de vocês aqui. O congressista Willie D. Upshaw. Isso aconteceu na Califórnia não faz muito tempo. Estávamos tendo a reunião e meu irmão foi me buscar. E eu estava atrasado naquela noite e por isso ele bateu na porta várias vezes e saiu. Pegou um leite maltado e voltou. Ele bateu na porta novamente e percebeu que eu estava orando. Algo estava acontecendo, exatamente como aconteceu há pouco tempo. Então eu cheguei no culto. Milhares de pessoas estavam aglomeradas lá dentro. Nós estivemos lá por 4 ou 5 dias, então acho que quando cheguei à plataforma, algo aconteceu. Eu olhei por todo lugar e eu disse, vejo... Agora observem, e vocês verão agora quais são os resultados. Eu olhei dessa maneira, eu disse, e Deus, que é meu juiz, sabe que eu nunca tinha ouvido falar de Willie Upshaw na minha vida. E eu disse, eu vejo um palheiro e há um garotinho brincando nele. Ele está vestido muito estranho. Ele caiu e bateu suas costas. Ele foi a um médico com óculos para baixo e bigode branco, mas nada pôde ser feito. Eu disse, vejo o pequeno companheiro sendo levado para casa. Ele está crescendo e fica tão mal que eles abrem buracos no chão porque a vibração de seu andar ele não pode suportar. E eu disse, agora ele se torna um escritor ou algo assim e está fazendo algum tipo de trabalho. Ele se torna um grande homem. Agora ele é ainda maior e ele está em uma cama em que eles o rolam, cadeira de rodas e coisas assim. Ele pode se levantar, mas tem muletas sob seus ombros e lados e ele tem que andar dessa maneira. E a visão me deixou. E justamente naquele momento, eles haviam acabado de tirá-lo de um avião ou algo assim e o trouxeram. Estavam empurrando-o pela porta. Eu disse, aqui está o velho homem agora. Com 86 anos na época, ele ouviu isso. Alguns ali deram um desses pequenos microfones de extensão e eu disse a Howard, que cartões de oração você distribuiu? Ele me falou e eu disse, bem, chame a partir de um certo número, como eu costumo fazer, e alinhe-os. E então o Sr. Baxter, o administrador, veio até mim e disse, Irmão Branham, você sabe quem era a pessoa da qual falou? E eu disse, da visão que vi? E eu disse, não, senhor. Ele disse, era o congressista Upshaw. Disse, ele quer falar com você através deste microfone. E eu disse, eu não o conheço. E sua esposa estava ajoelhada e chorava, e ele também. Ele disse, meu filho, como você soube que eu caí quando era menino? Eu disse, Senhor, eu não... A única coisa que posso dizer é o que vejo na visão. E ele disse, bem, foi exatamente isso que aconteceu. Ele disse, eu sou William Upshaw. E ele foi senador estadual da Geórgia e foi congressista por 17 anos e se aposentou do Congresso dos Estados Unidos. Esteve totalmente inválido por 66 anos. Um inválido em uma cadeira de rodas e muletas e cama e assim por diante. E ele disse, eu fui um presidente, acredito que foi,
da Convenção Batista do Sul, disse o Dr. Roy E. Davis, que o ordenou na Igreja Batista, me disse, oraram por mim centenas de vezes, mas foi ele quem me aconselhou a vir aqui para que você interceda a Deus por mim. E ele disse, teria sido presidente e creio que em 1926 ou algo assim, quando ele concorreu, mas disse, por causa das minhas convicções, que não cria em vender e legalizar o uísque, me opus a isso e disse, e se eu tivesse que me candidatar hoje, eu ainda estaria contra isso. O Partido Democrata teria me elegido se eu tivesse me candidatado. E disse que seria contra a proibição. E disse, eu tomei minha posição contra o uísque por causa das minhas convicções como um homem cristão. Ele disse, sou contra isso. Eu disse, Deus te abençoe, Senhor. E ele disse, meu rapaz, algum dia eu serei curado? E eu disse, não posso te dizer, meu irmão. Eu disse, a única coisa que sei, ele estava sentado longe o dobro da distância deste edifício, assim, no fundo da congregação, e cadeiras de rodas estocadas ali por toda parte. E eu disse, eu não poderia lhe dizer, Senhor, eu não sei. Só posso dizer o que vejo. E ele disse, bem, e sua esposa disse, oh, se Deus for misericordioso. Eu disse, Ele é misericordioso. Eu disse, não ele será, ele é. E então eu me virei assim. Eu disse, bem, Howard, traga. Havia uma senhora vindo. Então eles começaram a trazê-la. E quando ela começou a vir, eu olhei para este lado. Eu vi um médico, um jovem rapaz. Parecia ter cerca de 25 anos. Ele estava com os braços cruzados e, se houver um médico presente, eu não sei como nomear essa coisa que eles colocam na cabeça deles aqui. Tem uma luz do lado de fora para ver a garganta. E ele estava com uma pequena jaqueta e estava apertada ao redor da garganta. E ele tinha os braços cruzados e estava olhando para baixo, Ele estava desanimado e eu apenas continuava observando o pequeno médico. E enquanto a visão se materializava, ele operou uma menininha de cor, tirou as amígdalas e isso a paralisou. Ela estava deitada, paralisada. Eu disse, o médico operou uma garotinha de cor com cerca de 5 ou 6 anos de idade. Removeu as amígdalas e isso a deixou paralisada. Naquele momento ouvi um grito. Oh, pelo lado direito, bem no fundo, em algum lugar, e a poeira voando. E aqui veio uma típica tia Jemima, uma mulher de cor, grande e gorda, com uma maca na mão, uma maca de ambulância, e ela tinha aquele braço grande empurrando os ajudantes por todo lugar. Era a bebê dela, gritando ao máximo de sua voz. Bem, a única maneira de mantê-la fora da plataforma foi alinhar um grupo de ajudantes aqui. E ela disse, misericordioso Senhor, essa era a minha bebê, e esse é o mesmo tipo de homem que operou a minha bebê. Ela disse, pastor, minha bebê será curada? Eu disse, tia, eu não sei. Eu disse, eu não posso dizer. A única coisa que eu posso dizer é o que vejo. Eu disse, eu poderia dizer que creio, orar pela bebê, mas dizer que vai ser curada, eu não sei. Eu disse, certamente, apenas pense numa pobre mulher de cor, analfabeta, sentada naquela fileira lá atrás, e o Deus Todo-Poderoso movendo uma visão aqui, preocupado com ela. Poderia você imaginar? Deus não faz acepção de pessoas. Ele respeitará um coração sincero e não se importa onde ele esteja. Isso mesmo. E aqui estava ela de pé. Ela apenas continuava lá e os ajudantes tentando acalmá-la.
Então a primeira-dama apareceu e eu ainda não tinha chegado ao caso dela para falar com ela. E vi algo se movendo novamente e olhei, e bem sobre a audiência como esta veio tipo uma faixa escura. E eu comecei a observar essa faixa e ela se materializou em uma estrada ou rua ou algo assim. E pela rua ia essa menininha de cor com uma boneca no braço, embalando aquela boneca. Irmão, era isso, eu sabia. Todos os demônios do inferno não poderiam impedir isso. Então, não, Deus disse isso. Isso resolve tudo. Eu sabia o que ia acontecer e pensei, ó, louvado seja o Senhor. Eu disse a essa senhora, desculpe. Eu disse, tia, você é cristã, sem dúvida. Ela disse, fui criada desde bebê para ser uma cristã. Ela disse, Senhor, minha bebê. Eu disse, agora levante-se apenas um minuto. Eu disse, não chore. Eu disse, Jesus Cristo ouviu sua oração e curou sua bebê. E ela disse, minha bebê vai ficar bem? Eu disse, está tudo bem. E ela disse, você quer dizer que a minha... E a garotinha disse, mamãe, olha aqui. E ela pulou e aquela pobrezinha e mulheres sentadas por ali desmaiaram. Fez com que eles ficassem quietos e no meio da audiência elas foram segurando as mãos uma da outra, louvando a Deus, saindo pela porta. Eu fiquei parado assistindo. Pessoas choravam enquanto elas saíam pela porta. Comecei a me virar para a mulher. Eu olhei para o outro lado da plateia e lá estava aquele velho congressista. Agora, ele estava vestido com um terno azul e uma gravata vermelha, o qual, se alguém de vocês o conhece, era assim que ele gostava de se vestir. Mas, dessa vez, ele usava um terno marrom claro com listas brancas nele, e ele usava um destes chapéus como eu uso. Francamente, é ele quem os envia para mim. Então ele estava com um daqueles chapéu sulista, o pequeno Stetson, e ele estava indo, tirando o seu chapéu com sua polidez muito sulista, você sabe, abanando o seu chapéu como um cavalheiro descendo a rua assim, caminhando entre as pessoas. Eu sabia que Deus tinha feito isso. Quando isso acontece, irmão, assim como essa reunião na Índia e a que vai acontecer na África, não há nada no mundo que possa tirar isso de mim. Eu sei o que vai acontecer. Quando Deus o diz, nunca falha e não pode falhar. É Deus. Isso não é fé. Isso é apenas repetir o que ele disse para fazer. Eu sabia que aquele homem estava curado. Eu olhei novamente, pensei, agora é a hora. E disse, congressista? E ele disse, sim, meu filho. Eu disse, gostaria de te fazer uma pergunta. Ele disse, sim, senhor. Eu disse, você tem um terno marrom com listras? Ele disse, sim, senhor, meu filho, comprei-o antes de ontem. Eu disse, bem, meu irmão em Cristo, apesar de você ter passado 66 anos sobre muletas, cadeiras de rodas e camas, e agitado, e tem crido em cura divina toda a sua vida. Isso mesmo. Eu disse, mas e se posicionou contra o mal, recusou-se a se tornar presidente porque você escolheu a coisa certa. Deus te honrou e Jesus Cristo te curou. Ele disse, Deus seja louvado, meu rapaz. Ele disse, se Jesus Cristo algum dia me deixar andar sem muletas e outras coisas, disse, eu passarei o resto dos meus dias, os quais eu sei que são poucos, eu os gastarei para a sua glória. Eu disse, congressista, e me senti desmaiando. Alguém me segurou. Eu disse, em nome de Jesus Cristo, fique de pé, Deus te curou. E aquele homem que esteve inválido por 66 anos,
O congressista dos Estados Unidos levantou-se, correu para a plataforma, abaixou-se, tocou os dedos dos pés, voltou a levantar-se e ficou perfeitamente normal enquanto viveu. Isso mesmo. Ele foi ver Churchill, foi visitá-lo, esteve em pé na reunião de Billy Graham, nos degraus da Casa Branca, e cantou diante dos congressistas, apoiado sobre braços eternos. Deus, o homem viveu muito, ele viveu anos depois disso. Isso foi há cerca de 4 anos atrás. O irmão Bosworth esteve com ele. Nós estivemos nas reuniões. Ele atravessou o país. Levei minha própria oferta de amor e muitas coisas para ele e o ajudei a comprar um carro. Ele atravessou o país, testificando desde escolas e outros lugares em toda parte do poder do Deus vivo. Parece que, se Deus quisesse curá-lo, ele o teria curado quando ele era jovem e seus ossos eram todos flexíveis e moles. Parecia que ele não teria esperado até que seus ossos estivessem velhos e quebradiços e suas costas arrebentadas, como o presidente Roosevelt. Mas aquele homem que ficou inválido por 66 anos em cadeiras de rodas e macas e só podia andar com o apoio de muletas, levantou-se no mesmo instante e ficou perfeitamente são pelo poder do ressurreto Jesus Cristo. Ele estava familiarizado com quase todos os reis e potentados das nações. Era conhecido por ser um congressista. Ele até teve a amabilidade de pedir-me que eu assinasse meu nome numa carta que enviaram a Joe Stalin. Isso mesmo. E falou com ele e contou-lhe sobre sua cura, de como Deus o curou, e disse que se ele viesse para este lado da cortina de ferro, ele provaria isso para ele. Ele tinha um grande senso de humor, aquele congressista.